Bom dia, Sara. Bom dia, Sirlene, Samuel, bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos a mais uma prática. Bem-vindos ao dia de hoje, iniciamos a semana, vamos buscar essa energia de início. Oi, Sabrina, bom dia! Vamos nos restabelecendo para encarar essa semana que se apresenta, trazer confiança, coragem, continuar a nossa prática. Importantíssimo a gente continuar nossas práticas durante esse período que a gente está vivendo. Ter coragem para enfrentar essas questões que o cotidiano tem nos apresentado. Espero que estejam todos bem, tenham vivido o Dia das Mães da forma como foi possível, né, dentro dessas questões, mantendo a segurança. Eu observo que ainda tem muita gente que ainda não se deu conta, né, da gravidade do assunto, que ainda não está literalmente lidando com essas questões como deveriam ser lidadas, né, assim, atendendo, né, aos pedidos do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, percebendo que a importância do isolamento, de permanecer em casa é vital para que a gente não aumente o número de casos, para que a gente possa sair mais rápido desse momento. Então, vamos tomar consciência, vamos começar a observar porque que a nossa mente quer nos levar para outros lugares, porque que a gente quer estar fazendo algo que pode ser prejudicial para a gente mesmo. Se você não tem ainda a capacidade ou a lucidez de pensar no coletivo, pensa em si mesmo nesse momento. Então, pensa que através do seu ato, do momento que você permanece em casa, você está auxiliando várias pessoas, evitando que várias pessoas tenham contato com essa doença, né? Você acaba não sendo mais um dos facilitadores desse vírus. Então, a gente tem que tomar essa consciência e ajudar o coletivo nesse momento. Deixar outras pessoas cientes disso. Evitar aglomerações, evitar atividades em casa, reunindo outras pessoas. Eu vejo que tem gente que nessa angústia, né, de não conseguir ficar em casa, acha que fazer aglomeração na porta de casa evita, porque está ao ar livre, mas você acaba criando uma necessidade desse mesmo comportamento em outras pessoas. No momento que você fica na porta da sua casa, 4, 5 pessoas, apesar que de máscara, você acaba alimentando uma rede de pessoas que também vão querer ficar na rua, na porta de casa. O ideal é você ficar em casa. Por mais que você esteja protegido com a máscara é uma forma de você se proteger ainda mais. Mas a proteção maior ainda é você se manter isolado, se manter na sua casa, na sua residência. Então ajude o outro que não está conseguindo fazer isso. Permanecendo em casa. Saindo para o básico. A gente vai passar por isso, a gente vai passar por isso juntos. A gente tem que estimular essa energia, essa ideia que está todo mundo passando pela mesma situação. E quando a gente consegue atravessar isso, lembrando que não estamos sós, estamos acompanhados, estamos numa sanga, num coletivo, isso se torna menos doloroso e talvez menos difícil de encarar. Então vamos ter mais consciência, né, pessoal? Vamos começar a estimular os outros coleguinhas a se manter nas suas residências. Então, a gente vai iniciar nossa prática de hoje fazendo uma meditação silenciosa, olhando para um ponto fixo lá na frente, mantendo a atenção a esse ponto. Então, durante essa prática, o ideal é que você fique confortável nessa posição, na posição que você escolher. Você pode ficar sentado dessa forma, na postura de lótus ou no semilótus.
pode trazer uma almofada para apoiar os glúteos, apoiar os isquios, elevar o quadril, porque a ideia quando a gente senta assim é ficar bastante estável. E para conseguir essa estabilidade, é necessário que suas coxas fiquem apoiadas no chão. E se for muito difícil ficar assim, porque provavelmente muitos de nós temos encurtamento que não permite que a coxa desça. Você pode usar uma cadeira. Aí ao usar uma cadeira, você traz os pés no chão, repousa as mãos sobre os joelhos e relaxa. Relaxa nessa posição. Mas nessa posição relaxada, você vai manter um pouquinho de tensão nas costas para manter os eretores da coluna sustentando a coluna. Então você não deita. Não é para você recostar no encosto. Então você vai manter a coluna ereta. Então na cadeira, afasta do encosto. Aqui também mantém a coluna ereta. Normalmente, com o tempo da prática, a gente vai passar 15 minutos, você vai sentir geralmente o corpo desce um pouquinho, relaxa um pouquinho. Mas aí você retoma. Você eleva novamente, mantém a coluna ereta. Por quê? Porque quando você mantém os eretores da coluna, quando você mantém essa tensão, você acaba criando um estado de energia, um foco. Você cria estabelece uma relação direta com o que você está fazendo. Você estimula essa reação. Então você mantém uma consciência mais atenta, mais plena. Você nutre essa energia. Então a ideia é a gente criar essa energia. Então para criarmos essa energia, a gente precisa praticar. A gente vai usar todos os recursos à nossa disposição. O corpo é o nosso recurso de prática. Então, faz isso. Mantenha a atenção. Sabe os suricates? Aqueles bichinhos? Timão e Pumba? Não, é o Timão, né? É o Timão ou é o Pumba? É o Pumba. Sabe os suricates do desenho animado? Aquele bichinho bem coluna ereta? Se você vê qualquer filme desses de vida selvagem, eles estão bem atentinhos, né? Sempre em alerta. É esse estado que a gente quer aqui. A gente quer manter um estado de alerta. Atento. Manter esse estado de alerta, de atenção, a gente cria essa energia necessária para ficar mais conscientes da nossa prática. Então a gente vai iniciar a nossa prática de hoje. Traz a atenção ao ponto fixo lá na frente e relaxa. Tenta relaxar nessa posição. É diferente? É diferente. Porque ao mesmo tempo que você vai estar com a coluna ereta, você vai tentar relaxar. O que vai precisar estar tensionado aqui? Os eretores da coluna, a musculatura que sustenta a sua coluna. O abdômen você pode também dar uma pressionada que ajuda a sustentar a coluna. Mas o que não precisa estar tensionado, as mãos, por exemplo. Relaxa as suas mãos, relaxa o máximo que puder. Sabe? Solta as mãos. Se quiser pode deixar até as mãos no chão, se você ficar mais relaxado com as mãos no chão. Relaxa as mãos, os ombros, relaxa os ombros. Deixa os ombros completamente relaxados. A face, a musculatura do rosto, relaxa. Solta, libera, solta qualquer tensão da sua musculatura, da musculatura do rosto, da face. Deixa o rosto completamente relaxado. As pernas, as coxas, relaxa. Não precisa de tensão nessa região. Então, realmente a gente só vai manter um pouco de tensão no abdômen e nos eretores da coluna. O resto da musculatura a gente relaxa completamente. Então a gente vai dar início à nossa prática. Observe o ponto fixo lá na frente. Se tiver algum pensamento mais recorrente que fique fixar, que você começa a gerar um diálogo, o drama, você vai chamá-lo de pensando. Rotula ele como pensando, para você lembrar da natureza específica desse pensamento. Pensamento é pensamento, ele é uma ilusão, ele não é real. Então, olha para o pensamento e diz, pensando. E deixa ele se desfazer. Quando vier outro, pensando. Então, de vez em quando use esse recurso. Tá bom? Você também pode observar a sua exalação. Então, você aguarda a exalação. Inala. Exala. E aí, esse espaço de tempo entre cada exalação, você vai ganhando um distanciamento. Você vai
aumentando essa possibilidade, essa pausa. E vai diminuindo o fluxo dos pensamentos, vai desacelerando. Então vamos iniciar.
nossa leitura. A gente está lendo o livro Quando Tudo Se Desfaz, da Pema Chodron. Já tem alguns dias. A gente já está no capítulo 9, os 6 tipos de solidão. Capítulo 9, página 60. Vamos ler de novo aqui um pouquinho a 60. Eu acho que a gente não... é 60. Eu acho que a gente já foi para 61, mas eu vou reler aqui um pouco da 60. Então, como seres humanos, não apenas buscamos uma solução, achamos que a merecemos. Entretanto, não apenas não merecemos uma solução, sofremos por causa dela. Na verdade, temos direito a algo melhor, isso que a gente imagina, né? Aquilo que é nosso direito inato, ao caminho do meio. Um estado mental aberto onde é possível relaxar no paradoxo e na ambiguidade. Então, a gente tem esse direito de relaxar em meio ao paradoxo, à ambiguidade. Na medida em que temos evitado a incerteza, vamos naturalmente sentir os sintomas da privação, de deixar de pensar que existe um problema e que alguém em algum lugar precisa resolvê-lo. O caminho do meio é muito aberto, mas não é fácil caminhar por ele, pois vai contra a textura de um antigo padrão neurótico que todos nós compartilhamos. Quando nos sentimos sozinhos, quando estamos desesperados, sentimos necessidade de virar para a esquerda ou para a direita. Não desejamos sentar e experimentar o que estamos sentindo. Não queremos passar pela desintoxicação. Mas é exatamente isso que o caminho do meio nos encoraja a fazer. Ele nos estimula a despertar a coragem que existe em cada um de nós, sem exceção, que existe em mim e em você. A meditação nos fornece um método para nos treinarmos no caminho do meio, para estarmos exatamente ali, naquele lugar. Somos encorajados a não julgar o que surge em nossa mente. Na verdade, somos encorajados a nem mesmo agarrar qualquer coisa que surge em nossa mente. Reconhecemos simplesmente como pensando aquilo que normalmente chamamos de bom ou mal, sem todo o drama habitual que acompanha o certo e errado. Somos instruídos a permitir que os pensamentos venham e se dissolvam, como se estivéssemos tocando em uma bolha com uma pena. Essa disciplina direta nos leva a parar de lutar e a descobrir uma disposição nova e imparcial. Quando experimentamos determinados sentimentos, podemos perceber como eles são especialmente férteis e cheios de expectativa, de solução, solidão, tédio, ansiedade. Não é fácil permanecer no caminho do meio quando nos estamos sentindo, e isso só será possível se pudermos relaxar nesses sentimentos. Queremos vitória ou derrota, elogios ou culpa. Quando alguém nos abandona, por exemplo, não queremos permanecer com esse penoso mal-estar. Em vez disso, evocamos mentalmente nossa bem conhecida identidade de vítima infeliz. Talvez tentemos evitar a rudeza da situação dissimulando, e cheios de razão, dizendo a essa pessoa o quanto ela é confusa. Automaticamente desejamos encobrir a dor, de uma forma ou de outra, por meio da identificação com o vitorioso ou com a vítima. Então, geralmente a gente encobre a dor que está sentindo, se identificando com um personagem que está ali, que a gente criou. A gente cria um personagem de nós mesmos. Um personagem que é aquela figura que merece pena, né, merece piedade. E a gente inventa aquele personagem da coragem, né, como a gente está forte, quando a gente está bem. A gente se cerca de várias características. Né? Quando a gente está bem, a gente se comporta de um jeito. A forma de a gente se posicionar fisicamente é outra. Quando a gente está mal, a gente se resmunga, cria um corpo para quando a gente está mal. Tudo nesse afã de se proteger ou de não se relacionar com aquela situação. A situação tal como ela é. Né? Queremos vitória ou derrota, elogios ou culpa. Quando alguém nos abandona, por exemplo, não queremos permanecer com esse penoso mal-estar. Normalmente vemos a solidão como um inimigo. A melancolia não é algo que escolhemos convidar. Ela é inquieta, fértil e ardente pelo desejo de escapar e encontrar alguma coisa ou alguém que nos faça companhia. Então a gente fica, né, a gente não consegue lidar com a solidão, a gente não aprende a lidar com a solidão, a gente fica sempre buscando algo externo. Porque como a gente não se conhece, a gente tem até um certo medo de entrar em contato com essas características que nos acompanham durante toda a vida. Então, quando
tá num momento de solidão, é muito difícil, né? Muito difícil ficar ali com esse desconhecido que somos nós mesmos. A melancolia não é algo que escolhemos convidar. Ela é inquieta, fértil e ardente. Então, a melancolia, quando ela vem, ela traz uma inquietação, que a gente fica, né, desesperado para tentar lidar com aquilo de uma forma mais rápida. Quando conseguimos repousar no caminho do meio, começamos a ter um relacionamento não ameaçador com a solidão. Uma solidão relaxante e refrescante, que transforma radicalmente nossos amedrontados padrões habituais. Então, quando a gente relaxa nessa situação do medo, da solidão, a gente acaba lidando de uma forma diferente com ela. A gente acaba ficando mais calmo em relação a isso. A gente percebe que isso vai vir, como ondas, né? Vai vir, depois vai passar. Então, esses momentos são super passageiros. Então, quando a gente toma consciência disso, quando a gente pausa e a gente traz atenção a esse momento, né? A gente repousa nesse momento, a gente acaba aprendendo a lidar com ele quando ele vier de novo. Porque não é porque a gente está em sofrimento agora que a gente não vai estar em sofrimento daqui a, sei lá, alguns meses, alguns anos. Então, é algo que pode voltar. E muitas vezes volta, né? Com intensidades diferentes, em formatos diferentes. E aí a gente vai aprendendo a lidar com isso. A gente vai treinando a nossa mente para lidar. Principalmente com a solidão. A solidão é algo inevitável. Todos nós, em algum momento, a gente fica só. Então, aprender a lidar com a solidão é algo super especial. É um presente que você se dá. Existem 6 atitudes para descrever esse tipo de solidão refrescante. Então, ela está dando um método, né? Ela está ensinando a você lidar com essa solidão, criando uma espécie de solidão refrescante. Então, ela diz como atitude para você se aproximar da solidão de uma forma mais tranquila, uma forma que você lide melhor com a solidão, desejar menos é uma forma, contentar-se. Então, desejar menos é sair um pouco da relação de desejo com as coisas. Geralmente a gente está sempre fora. O desejo é sempre algo que vem de mim para fora, né? Então, diminuir essa relação do desejo. Quando você diminui essa relação do desejo, automaticamente você vai para essa outra relação que ela coloca aqui, que é a do contentamento. Então, como se contentar é aceitar o que você possui, é lidar com aquilo que você tem no momento presente. Então, eu lido melhor com o que eu tenho. Então, eu aceito, eu recebo, eu agradeço por tudo que eu possuo, pela possibilidade de estar praticando, pela possibilidade de ter alimento, pela possibilidade de ter um lugar para dormir, pela possibilidade de estar vivo. Então, você vai se contentando com as pequenas coisas, pela possibilidade de beber água, pela possibilidade de respirar nesse momento que um dos grandes males, né, do Covid é a questão da respiração. Olha que importante você nesse momento ter essa possibilidade. Você está livre para respirar, você está com seu aparelho respiratório em pleno funcionamento. Então valoriza isso, sabe? Fica contente com essa possibilidade. O contentamento de poder respirar. Chega, você respira com gosto, sabe? Você sente, faz igual um apreciador de vinho. Sente assim o gosto de respirar, a textura. Respira assim com um prazer de quem está respirando pela primeira vez, de alguém que saiu de uma gripe e está podendo livremente respirar. Então aproveita, contenta-se, aproveita para estimular isso. Outra atitude é evitar atividade desnecessária. Evitar atividade desnecessária é a fala, é a mente agitada, ações desnecessárias. Sabe aquela cultura oriental, né? Principalmente no Japão, é muito marcado esse comportamento, né? Tem um comportamento contido, tem um comportamento necessário, atitudes que você realmente precisa fazer. Você começa a limpar. Esses dias eu ouvi, né, um ensinamento de um mestre falando sobre por que você pratica.
que você faz yoga? Por que você faz meditação? Aí ele falando que você tem que ter essa resposta na ponta da língua. Então faz essa pergunta agora para você mesmo. Por que você pratica? Por que você faz meditação? Por que você faz yoga? Aí ele ensina que a resposta é igual é semelhante à resposta que você dá por que você lava a louça. Por que você lava a louça? Por que você lava os pratos, lava os talheres? Então a resposta de por que você faz yoga deve ser a mesma que você dá para quando você responde por que eu lavo a louça. Eu lavo a louça para quê? Eu faço yoga para quê? A resposta é a mesma. Então pensa aí, você lava a louça para quê? Por que você lava a louça? Por que você simplesmente não deixa a louça suja? Vai sujar de novo? Por que tu deixa ela suja? Então você lava a louça para limpar, né, aquele conteúdo, para tirar aquele excesso, aquelas impurezas, para aquela louça retornar ao estado original dela. E você sabe que quando ela retorna para o seu estado natural, original, aquela louça, ela tem uma utilidade, ela corresponde à sua real natureza. Então, a colher, ela vai ter sua utilidade, ela vai ter sua qualidade natural favorecida quando eu a lavo. Se não, se ela tivesse recoberta de crostas, ela vai perder a sua capacidade. Então, assim somos nós, quando praticamos yoga. A gente está limpando, está fazendo aquela limpeza. A pessoa diz, eu fiz yoga, nossa, a gente se sente tão bem. É isso. Eu faço yoga para me sentir bem. Para limpar. Tirar todas essas camadas, todas as impurezas que não são minhas. São coisas que eu for recebendo ao longo do dia, que vão se acumulando. Então eu medito também para limpar. Limpar minha mente. Como a louça, que eu limpo a louça para minha mente voltar para o seu estado natural. Quando a gente pratica nesse sentido. A gente faz a nossa prática é uma prática de limpeza. Então, tomando consciência dessa limpeza. Então, quando ela fala aqui nesses estados da solidão, tem muita relação com isso. Desejar menos, contentar-se, evitar a atividade desnecessária. Evitar a atividade desnecessária é uma limpeza. Porque às vezes você está... Né? Tem muita gente que recorre até aos ancestrais, né? Ixi Maria, tem tanta gente que recorre aos ancestrais. Culpa os ancestrais, olha que engraçado. Porque eu vim lá não sei da onde e esse povo, essa população do mundo, ela fala dessa forma. Interessante. Ela fala dessa forma. Aí você, por algum motivo, está falando igual. Interessante. Me fale mais sobre isso. Me fale mais por essa sua natureza de... Né, uma agressividade. Eu falo... me gesticulo muito, eu não sei. Aí começa a criar várias justificativas para um comportamento, por uma forma de agir, sem pensar naquilo, né? sem pensar na necessidade, criando atividades desnecessárias, uma fala aleatória, um movimento aleatório de corpo, um agir no mundo inconsciente. Você age feito um zumbi, inconsciente das suas ações. Você age só porque acha que tem que agir daquela forma. Foram meus ancestrais. Alguém lá no passado que disse que eu tinha que agir assim. Massa, a pessoa falou e você está agindo, mas agora que você está parando aqui para meditar, onde você vê os pensamentos virem, onde você vê uma recomendação de observar esse seu comportamento. Que tal observar esse comportamento? Está sendo necessário? Realmente é útil no seu cotidiano? Realmente te traz bem-estar? Ou eu estou só no automático? Eu faço por fazer. Mas esse seu comportamento pode estar machucando não só a você mesmo, como aos outros. Esse seu comportamento te distancia das outras pessoas.
Porque tem determinados tipos de solidão que são solidões que você se auto-coloca nesse lugar, né? Às vezes você nem quer estar sozinho, mas você, por algum motivo, né, você se colocou nesse lugar. Por que eu me coloquei nesse lugar? Nem todo mundo que fica sozinho, não, tadinho. Às vezes a pessoa realmente ela foi bem mazinha, né? Assim, ela não foi uma pessoa legal. E aí ela meio que se colocou nessa situação, porque ela nunca fez essa reflexão. Como é que as minhas ações estão refletindo nos outros? Ou a gente tem muita gente assim, muita gente assim. Ela não consegue refletir que as ações dela estão causando sofrimento. E ainda mais quando é um líder político, alguém que está lá tem uma situação que, né, não reflete, não percebe. Ali está naquele comportamento automático e vai. E aí a gente tem essa recomendação, né? Como é que a gente lida, nesse estado de solidão refrescante, como é que a gente lida com as ações, as atividades desnecessárias? Então a gente evita. Então as atitudes para a gente lidar com a solidão: desejar menos, contentar-se, evitar atividade desnecessária. Evita atividade desnecessária, sabe? Lembra lá do japonês, da cultura japonesa. Já que quer lembrar de alguma cultura, vamos nos posicionar nossa mente como atores na comunidade japonesa, que é uma comunidade que tem uma relação com as ações são mais contidas. É um treinamento, obviamente é um treinamento. Assim como tem um treinamento para você falar mais agitado, tem um treinamento para você agir de uma forma mais contida. É um treinamento para você perceber isso, qual a necessidade de eu estar fazendo os extremos, né? Ou sendo muito contido, ou sendo muito gesticulando muito. Busca o caminho do meio. Então, para isso, treina, testa a ficar mais contido, sabe? Se posicionar de uma forma mais calma, mais tranquila. Vamos treinar, gente. É um convite. Você só faz se quiser. Ter total disciplina. Disciplina é fundamental. Não é uma disciplina extraordinária, mas eu digo, não é uma disciplina que vai te fazer sofrer, te coloca em sofrimento porque você está seguindo determinada situação. É uma disciplina necessária no sentido de você manter uma rotina, manter os horários. Sabe? É como se você tem horário para dormir, por exemplo. Para você estar agora aqui às 7 da manhã meditando, você provavelmente dormiu às 10, às 11, no máximo. Talvez dormiu até mais tarde, mas o ideal é que você durma bem, para você estar bem aqui, para você conseguir meditar. Uma alimentação saudável. Então você precisa manter uma rotina de alimentação para que você tenha condições de meditar. Então você precisa manter o hábito da meditação, meditar todos os dias, ou meditar... Vamos partir do princípio que a gente precisa meditar todos os dias, tá? Se não conseguir, tudo bem, mas manter uma rotina de prática. Meditação, de yoga. Se eu não consigo fazer todo dia, eu faço 3 vezes na semana. Faço 4. Então você cria uma rotina, você vai criar uma rotina. De tudo, de praticamente tudo. A disciplina. A disciplina a gente dilui durante todo o nosso dia. Porque se a gente não cria essa disciplina, é muito difícil você lidar com a solidão. É muito difícil. Porque você sempre vai criar uma atividade completamente diferente. Tipo, ontem eu não tive rotina. Tipo, passei uma semana sem rotina. Né? A semana toda, aquele caos, aquela loucura. Uma hora você vai estar tão estressado com esse caos, essa loucura, que você não vai conseguir lidar consigo mesmo, não vai conseguir ficar só. Imagina uma casa sem rotina, sem disciplina, casa suja, bagunçada, o seu corpo sem uma rotina, sem uma disciplina. Aí você vai começar a adquirir doenças, vai adquirir... não vai estar bem alimentado, não vai estar bem, não vai estar saudável. Então, a disciplina ela é fundamental. Às vezes a gente confunde disciplina com rigor, né? Com, vamos dizer,
um sofrimento, sabe? Como se fosse uma disciplina. A gente sempre atrela a disciplina em relação com, sei lá, com aquela força, aquela brutalidade, né? Uma disciplina como uma coisa brutal, como se fosse uma coisa que vem de cima para baixo. Mas não, a disciplina ela tem que ser horizontal. Você tem que ser disciplinado com você mesmo de uma forma possível no sentido, eu posso fazer isso. Então, se eu posso acordar às 6 horas da manhã para estar às 7 aqui na meditação, se eu posso fazer uma prática de yoga, aí você vai estabelecendo isso. Se eu posso manter uma alimentação saudável, você vai vendendo das suas possibilidades, das suas condições. O que é que dá para fazer hoje? Mantém. Dá para ler um livro? Mantém a leitura. Sem criar assim, porque às vezes a gente quer iniciar uma disciplina e já muda tudo, né? Já muda o dia inteiro. Aí cria uma disciplina assim que você nem você nem ninguém vai conseguir seguir. Começa aos poucos a estipular o que é essa disciplina que está faltando para a sua vida. E só você sabe fazer, a organizar melhor o seu horário. Só você vai saber como é que essa disciplina de prática vai acontecer melhor na sua rotina. Então, vamos repetir aqui, porque eu acho importantíssimo isso no momento que a gente está vivendo atualmente. Desejar menos, contentar-se, evitar atividade desnecessária, ter total disciplina. Não vagar pelo mundo do desejo. Então ela repete, né? Ela repete desejo de novo. Desejar menos e não vagar pelo mundo do desejo. O que é não vagar pelo mundo do desejo? O mundo do desejo ele está aqui, ó, está ao nosso redor, está dentro esse mundo da internet é o mundo do desejo. Só criando necessidade na gente. Então a gente não fica devagando, a gente não dá também a oportunidade para o desejo surgir, sabe? Não, eu vou só olhar aqui o catálogo de roupas, sei lá, de acessórios. Vou só olhar aqui, tenta evitar, sabe, o mundo dos desejos. Eu vou só olhar aqui quais são as novidades, não sei da onde. Você sai um pouco, se distancia um pouco desse mundo dos desejos, para você começar a lidar consigo mesmo. Porque se você ficar só observando o que está ali externo, ali chamando, né, como quem vai passear no shopping. A pessoa vai passear no shopping, obviamente ela vai estimular o desejo. Mas se você sabe que aquilo ali mexe com a energia aqui, que você ainda não tem essa consciência, essa força de vontade para lidar com essa energia, evita, para não ficar nesse desejo, né? E não buscar segurança nos pensamentos discursivos. Os pensamentos discursivos é aqueles pensamentos que vêm e ficam conversando com a gente. A gente não busca segurança neles, não. É igual acontece qualquer coisa no seu prédio, aí você começa a divagar sobre aquele assunto. Ah, porque meu vizinho fez isso, fez aquilo outro. Aí aí começa a criar aquela conversa começa ela começa a aumentar, e aí você vira toda uma história, né? Aí você pega, cria uma atenção em relação àquele pensamento discursivo, né? Aquela conversa. Aí, aquela conversa não vai querer ficar só em você, né? Porque ela ficou tão grande, você vai querer compartilhar com alguém. Então você já quer sair da solidão. Então, cuidado com os pensamentos discursivos também. Desejar menos é a disposição para estar solitário, sem buscar uma solução. Quando tudo em nós anseia por algo que nos anime e mude o nosso estado de espírito. Praticar esse tipo de solidão é uma forma de espalhar sementes para que a inquietação fundamental diminua. Então a gente precisa praticar o desejar menos. Essa disposição para estar solitário sem buscar uma solução. Quando tudo em nós anseia por algo que nos anime e mude o nosso estado de espírito. Praticar esse tipo de solidão é uma forma de espalhar sementes para que a inquietação fundamental diminua. Na meditação, por exemplo, cada vez que rotulamos pensando, em vez de ficar interminavelmente às voltas com nossos próprios pensamentos, estamos apenas treinando. Está exatamente ali, sem dissociação. Não conseguimos fazer isso agora, na medida em que não estamos dispostos a fazê-lo ontem, anteontem, ou na semana passada, ou no ano passado. Então a gente precisa criar uma disposição para desejar menos. A gente precisa semear esse campo.
Então, desejar menos é o primeiro passo para a gente aquietar a nossa mente, para a gente lidar com a solidão. Desejar menos. Como é que a gente deseja menos? Então, você faz isso como uma prática, estimulando a diminuição do desejo. Que aí você vai passar para o próximo passo, o contentar-se. Então, começa a alimentar isso. Vai vendo as ferramentas. A meditação é uma ótima prática para isso, porque quando você medita, você começa a lidar com os pensamentos, a realidade dos pensamentos, da forma como eles são, imateriais. O pensamento vem, você rotula ele como pensando. Você não dá força para ele, ele não tem aquela força do impulso do desejo. O desejo ele leva a gente para fora. A gente começa a diminuir esse poder, entendendo a força do desejo, entendendo a possibilidade dele. Principalmente os pensamentos mais difíceis, que são esses que realmente liberam, afloram o desejo. Então, quando esse pensamento vir, você rotula ele, pensando. E deixa que ele se vá, como uma nuvem no céu. Vamos iniciar mais uma sessão de meditação, é bem curtinha. Ao final eu vou tocar novamente o sino. Procure sentar confortavelmente, olhe para um ponto fixo lá na frente e traz a atenção à sua respiração, principalmente aguardando a exalação.
oportunidade vivida. E nos saudamos. Namastê. Aguardo vocês na prática de 9h30, prática de yoga aqui no Instagram. E às 18h tem prática de yoga lá no YouTube. Então eu aguardo vocês também às 18h. Quero agradecer muito aos apoiadores, as pessoas que estão colaborando, financiando o nosso projeto. Se você desejar, se você sentir de ser um apoiador, manda uma mensagem pra gente. Manda uma mensagem aqui no direct para eu explicar como é que está funcionando. E é muito importante para vocês nesse momento esse tipo de apoio. Tá? Se você puder também apoiar divulgando o projeto, mandando para os seus contatos, compartilhando a nossa programação, também é muito importante nesse momento. Agradece a Rafa, Eliana, Sara, Alessandra, Eduardo, bom dia Raquel, Betina, Elaine, todo mundo que passou por aqui hoje, Ana Bárbara, Viviane, valeu Samuel, valeu Eduardo, Sabrina, Jússi, Ubiratã, Daniele, Sandra, valeu a todos, valeu, obrigado, gratidão a todos. Até o nosso próximo encontro, até às 9h30 com a nossa prática de yoga. E é isso, meus queridos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as práticas de meditação, se vocês quiserem fazer algum comentário sobre como é que está funcionando a prática para vocês, o que é que vocês estão sentindo nesse momento, né? Mandem, podem escrever. Eu tenho o maior prazer de responder a vocês. Então, temos essa ferramenta maravilhosa à nossa disposição, né? De comunicação. E lembremos que não estamos sozinhos, né? Apesar da ilusão, né? Da aparente ilusão de que estamos afastados, nós não estamos. Somos parte de um só todo, de um só organismo. Um organismo vivo, que é este planeta. Então não se sinta só nesse momento. Mas cultive essa relação amorosa consigo mesmo. Aproveite esse tempo de isolamento para se perceber como é que está funcionando a sua mente. Então é isso, gente. Bom dia!